Bom, aqui na questão 8, né, a gente está querendo saber sobre qual fator é decisivo para a gente bater o martelo e dizer qual tipo de banho o paciente vai tomar, né? E se ele pode tomar o banho e que tipo de banho seria esse banho. Então, as opções são tempo de pós-operatório, a classe funcional desse paciente, a presença de úlcera de pressão, a autorização médica, quantitativo de recursos humanos. Alguns colegas escreveram autorização médica. A gente precisa começar a pensar se é autorização médica, né? Se necessita da autorização médica, então não é uma prescrição nossa, então é prescrição médica, tá? A gente precisa começar a pensar as metas e intervenções de enfermagem como aquilo que o enfermeiro faz, e não aquilo que ele precisa pedir que o outro faça, ok? A maioria dos colegas ficou entre o tempo de pós-operatório e a classe funcional. E a nossa resposta é a classe funcional. O tempo de pós-operatório é um parâmetro importante para quem talvez trabalhe numa unidade de pós-operatório, seja cirurgia geral, seja cardíaco, mas a questão esse paciente só vai para o banho, ele só levanta da cama se ele tiver com uma classe funcional baixa, hemodinamicamente estável. Então, entender essa questão hemodinâmica da classe funcional, da segurança do paciente é muito importante, né? Ainda que o médico diga que possa, ainda que o fisioterapeuta diga que possa, mas se você avalia que o seu paciente não está bem, não está com uma classe funcional adequada, não está suportando ir para o banho por uma questão hemodinâmica, por uma questão de classe funcional, ele não pode ir para o banho. Ou talvez ele possa ir, mas só de cadeira. Isso independente do tempo de pós-operatório. Ele pode ter um tempo curto de pós-operatório e estar muito bem, e aí não necessariamente ele também precisa seguir o tempo protocolar de tantos dias para depois ele possa levantar. Então a gente precisa entender o que se passa, entender a literatura, saber o porquê de cada recomendação, para que a gente possa individualizar o cuidado ao paciente, né? A gente não quer individualizar protocolos de setores. O que a gente precisa é individualizar o cuidado ao nosso paciente, aquela pessoa que precisa do nosso cuidado, ok? Na questão 9, de acordo com o NIC, que é a classificação das intervenções de enfermagem, são intervenções de enfermagem. Melhora do sono e o cuidado com sondas e dreno? Claro que são. Precauções contra embolia e cuidados de emergência? Claro que são. Pode ir lá no NIC que está lá escrito. Desenvolvimento de funcionários e captação de órgãos. São 2 intervenções de enfermagem. Pode ir lá que está lá escrito. Controle do ambiente e melhora da imagem corporal. São 2 intervenções. Então, todas as alternativas estão corretas. E isso aqui é para nos chamar a atenção de que nós temos, sob nosso cuidado, sob nossa autonomia, intervenções e poderes, né, e saberes muito maiores do que a gente pensa, né? E não precisamos a todo momento ficar na dúvida se podemos ou não fazer algo, tá? Então, muito importante quando a gente fala do controle do ambiente, do desenvolvimento de funcionários, né? Peraí, fecha aí um pouquinho que eu vou conversar com vocês. Eu posso fazer isso como enfermeiro. Então, se a minha equipe não anda bem, peraí que eu vou fazer um treinamento com a minha equipe, com o meu plantão que não anda bem, né? Eu posso fazer isso. Então, todas as alternativas estão corretas. E número 10, a diferença entre evolução e anotação está basicamente em: as anotações são relatos pontuais de um dado momento
E a evolução, ela conta uma história, permitindo compreender a variação do estado do paciente ao longo de um determinado período. Essa aí a nossa resposta correta. A maioria de vocês também acertou, a gente não teve problema com essa questão. A evolução, ela além ela permite essa compreensão ao longo de um período e dá um senso crítico maior, né? Então, aconteceu isso com o paciente estava assim, aconteceu isso e é aquilo. A avaliação é essa e ocorre ali um desenrolar crítico do olhar do enfermeiro a respeito daquele evento. Opção B de resposta. As evoluções são relatos longos e relacionados à admissão do paciente, e as anotações são os relatos que seguem nos demais dias de internação. Se é longo, se é curto, pessoal, não importa. Importa é que diga o que tem que dizer de forma clara e que a segurança do paciente esteja garantida e a informação não se perca, né? Evolução são relatos objetivos e pontuais e anotações são relatos mais minuciosos. Os termos apenas se diferenciam entre os ambientes ambulatórios e de internação. Uma grande bobagem. E não há diferença entre os termos. É claro que há diferença entre os termos. Tá ok? Agora, isso nós acabamos de falar do nosso pré e pós-teste, ok? Agora nós vamos falar que foi a primeira avaliação. Aí, para aqueles que não alcançaram o objetivo, nós enviamos o teste substitutivo e nós vamos passar a falar dele agora. Que na primeira questão, novamente eu trago aqui o Conselho de Enfermagem, só que com uma outra roupa, né? O Conselho Federal de Enfermagem, no exercício de suas atribuições, resolveu que o enfermeiro deve desenvolver o processo de enfermagem de forma sistematizada. Isso deve ser entendido como desenvolver a gestão do cuidado. Nossa, foi só o que eu falei, né? Gestão do cuidado, gestão do cuidado. Nossa aula toda eu falando de gestão do cuidado. Então, desenvolver a gestão do cuidado com rotinas e manuais para guiar e padronizar o processo de trabalho em cada unidade e entre as unidades da instituição. Então, essa é a nossa resposta certa. Fazer o processo de enfermagem para que tudo esteja igual e de forma individualizada dentro de cada unidade? Jamais. A gente não quer trabalhar para que as coisas estejam iguais e individualizadas. A gente quer que as coisas estejam padronizadas. Fazer a SAI para que a NANDA 1 seja desenvolvida de forma sistematizada? Não, a SAI ela não necessariamente tem um compromisso de usar a NANDA 1 ou de sistematizar a NANDA 1, a NANDA é internacional, ou de desenvolver a NANDA internacional. A NANDA é uma taxonomia que pode ou não ser utilizada nesse processo. Existem outras taxonomias, então não condiz essa alternativa. Sistematizar é padronizar formulários? Não apenas, a gente também padroniza formulários, mas é mais que isso. É regulamentar o processo de enfermagem através da educação de adultos em serviços? Também, mas é mais que isso, ok? Então, nota 1000, estrela no caderninho de quem respondeu a letra A. Gente, questão 2, eu dei de presente para vocês, né? Porque já tínhamos falado sobre ela em aula, discutimos falamos sobre ela em aula, caiu no pré-pós-teste e novamente ela aí a gente não precisa nem discutir de novo. Resposta correta, o cuidado é entendido em seu sentido ôntico. Questão 3. São ferramentas que dão suporte à SAI. Gente, dei de presente, porque falamos sobre isso também na aula e eu coloquei uma questão sobre isso no pré-pós-teste. E aqui está uma questão falando sobre ferramentas que dão suporte à SAI, só que está com uma outra roupinha.
O exercício de liderança efetiva e no estilo preferencialmente autocrático? Não, preferencialmente autocrático não, tem que ser no estilo que a equipe demanda. O uso de linguagem padronizada obrigatoriamente através da taxonomia de Nanda? Não, não tem que ser obrigatoriamente Nanda, e a taxonomia é o que for definido em grupo. Educação permanente, o uso de formulários individualizados para cada unidade, jamais, gente. Então, aqui na letra C, muitos eu acho que se confundiram por não prestar atenção na palavra individualizados ou por talvez não entender o peso que essa palavra tem. Jamais, quando a gente estiver falando de gestão de pessoas ou de sistematização ou de padronização, a palavra individualizado vai ser permitido, tá? Então, quando a gente está sistematizando a assistência de enfermagem, nós temos que padronizar, uniformizar e não individualizar o que cada setor está fazendo. D. Análise de indicadores institucionais e informatização da informação. Essa sim está correta. Tá, ok? Número 4. Dentre os itens... gente, outra aqui que eu dei de presente, ó, no teste substitutivo. Dentre os itens que devem estar obrigatoriamente em um plano de cuidados de enfermagem, pode-se citar, dou de presente, né? Mas eu mudei o papel do presente, né? Botei uma embalagem com um laço mais difícil de abrir também, porque eu não posso dar o presente desembrulhado. Então, vamos lá. Dentre o que deve estar obrigatoriamente em um plano de cuidados de enfermagem. Intervenções de enfermagem em sinais vitais, metas e intervenções de enfermagem, rodízio de insulina e diagnósticos de enfermagem, glicemia e diagnósticos de enfermagem, sinais vitais e peso corporal. Então, são as nossas metas e intervenções. Todos esses outros parâmetros e medidas não são preditores de um plano de cuidados, ok? Número 5. 2 pacientes internaram pela primeira vez em suas vidas com queixa de dor torácica típica e sugestiva de doença arterial coronariana. Ambos ainda não receberam nenhuma orientação sobre procedimentos diagnósticos a serem feitos. O diagnóstico de enfermagem é angina instável? Não tem como, porque angina instável é um diagnóstico médico. Medo? Medo até poderia ser um diagnóstico de enfermagem. Infarto agudo do miocárdio? Não tem como, porque é um diagnóstico médico. Ansiedade? Talvez possa ser um diagnóstico aí por essa situação. Agora, a letra E é fantástica. Só é possível opinar com mais dados do histórico, pois pessoas diferentes apresentam padrões de resposta diferentes aos mesmos agravos. Então, o medo é um diagnóstico possível, a ansiedade é um diagnóstico possível, mas todo mundo que interna e que ainda não recebeu orientação vai ter medo ou ansiedade? Não, né? Você é enfermeira, você vai ter menos medo e menos ansiedade porque você entende o que está acontecendo? Talvez você tenha mais medo e mais ansiedade, né, do que o outro que tenha menos conhecimento. Então, você precisa coletar mais dados do histórico para que você consiga definir esse seu diagnóstico. Então, dentre as opções que estão aí, a é a resposta correta. Novamente, o método SWOP, que a gente falou sobre ele em aula, que tem fizemos atividade e tem exemplos de registro clínico com esse método lá no portal de vocês, né? O que a gente está dizendo aqui, né, sobre a resposta correta? Os resultados de exames laboratoriais devem ser os últimos a serem registrados
logo após a descrição das intervenções de enfermagem? Bom, vamos pensar. Resultados laboratoriais são coisas objetivas. Se é objetivo, tem que estar logo depois do que é subjetivo. E não depois da prescrição de enfermagem, porque é SOAP, S-O. Então vem o objetivo, a avaliação e o P de prescrição de enfermagem. P de intervenções, né? Intervenções ou prescrição. Então isso está errado. As intervenções de enfermagem, né? Opção B. As intervenções de enfermagem não devem ser descritas no registro segundo o método SOAP. Então, ele está dizendo que nesse método eu não escrevo as intervenções de enfermagem. Escrevo. Então, o que eu for fazer, os cuidados de enfermagem, as prescrições, as intervenções, eu escrevo aí sim. É a última coisa a ser escrita lá no P. Então, também está errado. C. As impressões que o examinador tem do paciente são os primeiros registros a serem feitos. As impressões. Impressões são coisas subjetivas. Ao que é subjetivo é o primeiro que eu vou escrever. Então, isso está correto. Então, essa questão está correta. Eu acho que é essa a questão correta. D. Os dados apreendidos através do exame físico são considerados subjetivos. E acabou, não quero nem ler mais. Se está dizendo que exame físico é subjetivo, já está errado. Exame físico é objetivo. Se ele fosse subjetivo, aí o restante estaria correto. E assim vai ficar no trecho inicial. Mas ele não é. Ele é objetivo. Então, já está errado. E na letra E, os problemas de enfermagem não devem estar descritos logo após o exame físico. Problemas de enfermagem. Problemas de enfermagem são os diagnósticos. Não devem estar escritos logo após o exame físico e laboratorial. Mas é justamente onde deve estar. Os problemas de enfermagem, eles ficam ali na parte da avaliação, né? Então, eu avaliei, achei os problemas. É a parte da avaliação. É justamente onde devem estar os problemas de enfermagem. Então, de fato, correta é a letra C. Beleza? Aqui, número 7. Novamente, uma questão sobre o banho, mas aí botei um embrulho diferente, né? O que eu vou usar aqui dentre essas opções para prescrever o banho do meu paciente, né? Como critério, né? Gente, é claro que o nosso cuidado, né, é multidimensional. Os fatores que a gente usa para tomar uma decisão, né, as nossas decisões, elas são multifatoriais, multidimensionais, né? Isso aqui é uma prova e de acordo com esses critérios, qual vai ser o prioritário para a gente prescrever o tipo de banho. Então, letra A, presença de úlcera por pressão. B, classe funcional. C, sítio de punção do catéter vascular. D, autorização médica. E, quantitativo de recursos humanos. Então, autorização médica, já conversamos sobre isso, né? Já discutimos isso. Quantitativo de recursos humanos, eu não comentei, mas eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Da assistência do paciente não ser prejudicada pela questão de quantitativo. E a gente não esquecer, pessoal, que quando existe um catéter em femoral, esse banho deve ser um banho no leito. Deve ser um banho no leito e um banho assistido por conta da contaminação do sítio do catéter. Na verdade, é a última opção, né, de punção que a gente deve ter em mente, mas às vezes é preciso se puncionar ali, e quando se punciona a gente precisa ter cuidados adicionais. Então, pensar aí nesse sentido.
Número 8, de acordo com o NIC, né? Qual não é a intervenção? Então, lá no pré-pós-teste, a gente falou de várias intervenções, né? E todas aquelas intervenções estão aí. Captação de órgãos, cuidados de emergência, controle do ambiente, desenvolvimento de funcionários. Mas parecer ao especialista não é intervenção de enfermagem. É uma conduta, né, que a gente pode tomar e deve, como membro de uma equipe interdisciplinar, mas não é uma intervenção de enfermagem, ok? E nós discutimos bastante isso em aula, né? Falamos sobre isso, explicamos isso. Sobre registros é correto dizer: a evolução conta uma história, permitindo compreender a variação do estado do paciente ao longo de um determinado período de forma crítica. Já ouvimos essa frase, hein? Foi no pré-pós-teste ou foi aqui mesmo? Acho que foi no pré-pós-teste. Já ouvimos essa frase, está correta. B. O mapa de temperatura da geladeira não é um formulário de registro por não conter informações relacionadas ao paciente. Gente, totalmente errado, né? Registro é registro, seja do paciente ou de informações administrativas, registro é registro. Então, o mapa de temperatura da geladeira é um formulário de registro. A evolução deve ser registrada a cada 24 horas. A cada 24 horas. É o que diz o nosso manual do conselho. Todos os formulários da instituição onde se tome nota, todos os formulários da instituição onde se tome nota de informações do paciente ou de informações relacionadas ao funcionamento da instituição e seus equipamentos são formulários de registro, correto? Então, a gente tem que as alternativas A, C e D estão corretas, né? Que é a diferença entre evolução e anotação, que é dizendo que é uma evolução, dizendo que a evolução deve ser registrada a cada 24 horas e dizendo que todos os formulários da instituição onde se toma nota é um formulário de registro. Então, a alternativa A, C e D estão corretas. E na 10 a gente tem aqui um pequeno estudo de caso falando da senhora Maria, que está internada já há 2 semanas por descompensação de insuficiência cardíaca. Ela está com medicamentos importantes, com perfil hemodinâmico frio e congesto. É uma paciente grave, está com dobutamina 17 microgramas, ou seja, uma dobutamina em dose alta, furosemida também em drip, numa dose importante, está com sono alterado, e ela relaciona esse sono alterado à monitorização, né? Ela se incomoda com os fios, com os cabos de ECG que ficam em cima dela. E aí, diante disso, qual seria a intervenção do enfermeiro mais adequada para esse diagnóstico de sono alterado? Primeiro, ela deixa o paciente dormir sem a monitorização, respeitando a autonomia da paciente que quer dormir sem a monitorização? Não dá, né, gente? Porque dobuta com uma dose alta é uma droga arritmogênica, junto com um diurético de alça, depletando potássio, o risco de arritmia dessa paciente é grande, então é de bom tom que a gente deixa essa paciente monitorizada. Alternativa B, solicitar o plantonista médico para autorizar a suspensão da monitorização? Não, pessoal, se é errado, é errado. É errado com o enfermeiro autorizando, é errado com o médico autorizando. Então, a gente não precisa chamar o médico para autorizar a fazer o que é errado e que a gente já sabe que é errado, né? Então, né, a opção A está correta, né, a opção B está correta. Vamos para a opção D. Solicitar o neurologista para avaliar a insônia da paciente e retirar a monitorização para conforto da paciente. A paciente tem insônia e vai retirar a monitorização para conforto dela? Não, a gente pode solicitar um parecer de um colega, pedir alguém para vir,
não necessariamente um neuro, né? Pedir a algum outro médico que entre com uma medicação, a um psicólogo, um massoterapeuta, qualquer outra pessoa que possa relaxar essa paciente. Talvez a gente possa arrumar melhor esse leito, mas não necessariamente a opção retirar a monitorização tenha que estar aí em primeiro lugar. Discutir com a equipe médica a possibilidade de sedar a paciente, eu nem avalio isso, né? Então, a letra C, a gente consegue perceber aqui a melhor opção, que é ajustar os alarmes do monitor, orientar sobre o motivo da monitorização e usar técnicas de relaxamento para promover o sono. Ok? Então, aqui está o nosso gabarito, não só com as respostas ditas certas ou erradas, mas também comentada. Espero que isso tenha acrescentado maior informação e conhecimento a vocês e que vocês possam rever as respostas e ter contribuído para o melhor cuidado para os pacientes de vocês. Ok? Grande abraço.